certo e errado, pode, não pode, eu tenho que fazer dessa forma, eu tenho que fazer daquela forma. Sabe que tudo isso são perspectivas da nossa própria dualidade. São perspectivas dessa realidade materialista aqui. E como eu trabalho com a espiritualidade também, muito voltado para mecânica quântica e por aí vai, eu percebo muito as pessoas sendo muito perfeccionistas, sabe? Se colocando dentro de uma caixinha de certo e errado. E por causa disso, elas não se libertam para serem livres, literalmente livres, sabe? Então elas ficam dentro de uma perspectiva muito limitada. Do pode, não pode, tem que ser assim, tem que ser assado. Quem disse? Pode, não pode? Quem disse que eu tenho que me colocar dentro de uma caixinha? Quem disse que eu não posso ser eu mesmo? Quem disse que eu não posso fazer aquilo que eu quero fazer? Ter a liberdade de ser quem eu sou de verdade. Ter a liberdade de poder escolher a minha profissão, de poder me libertar de seguir a minha intuição. E eu vejo isso muito, às vezes, lá dentro do meu curso também, porque as pessoas, o meu curso, ele é mais voltado para essa perspectiva de liberdade, de começar a compreender quem eu sou de verdade, de abrir a minha visão, de expandir o meu olhar, de poder compreender as coisas de uma maneira diferente. E aí, às vezes, chegam pessoas que ficam dentro dessa perspectiva engessada de certo e errado, tem que ser dessa forma, se não for dessa forma, a coisa não pode ser assim. Quem disse que não pode ser assim? Quem disse que você tem que se colocar dentro de uma caixinha só porque a sociedade disse que tem que ser assim? Eu imagino que as pessoas perfeccionistas, elas são pessoas muito tristes. Sabe por quê? Porque elas precisam sempre de se colocar dentro de uma caixinha, elas precisam sempre de se limitar. Elas têm sempre essa necessidade de serem perfeitas o tempo todo. Só que elas estão constantemente se decepcionando e decepcionando a si mesma. Sabe por quê? Porque não existe ser humano que é perfeito. Não existe ser humano que é 100% certo ou todas as coisas que são 100% certas. Dentro dessa realidade de terceira e quarta dimensão, a gente não consegue. A gente está aqui nessa realidade em busca da nossa própria evolução, em busca da nossa liberdade. E essas pessoas, elas de tanto tem que ser assim, tem que ser assado, de tanto perfeccionismo, elas acabam ficando frustradas porque elas não conseguem se encaixar dentro daquela caixinha de certo e errado. E aí elas se frustram porque elas não podem ser perfeitas e elas acabam indo por um caminho onde elas entram em depressão, onde elas se condenam o tempo todo, porque elas não conseguem suprir as expectativas dos outros e as próprias expectativas. Então, o que acontece? Elas acabam caindo num caminho sem volta, praticamente. Enquanto eu trago dentro dessa perspectiva, eu vejo muitos seres de luz, seres que são realmente de luz, trazendo essa perspectiva de liberdade. Então, o momento que nós estamos vivendo não é o momento da gente se travar, é o momento da gente se libertar. Se libertar dessas caixinhas, dessas perspectivas de certo e errado e começar a seguir a própria intuição, começar a se permitir ser livre, se permitir ser quem você é, se permitir buscar a profissão que você quer buscar sem medo de ser feliz, tirar esses bloqueios de dentro da sua mente, tirar esses questionamentos, parar de querer se encaixar dentro de uma caixinha para ser quem você é de verdade. Você vai ver que a vida vai ficar muito mais leve, você vai ver que a vida vai ficar muito mais feliz, muito mais tranquila, porque você não tem a necessidade o tempo todo de ficar se podando, né, de tentar cortar o seu pé para poder caber dentro de um sapato. Isso é loucura. Então, a perspectiva que eu venho trazendo para você hoje é: por que eu tenho que ser perfeito? Se pergunte hoje. Se faça essa pergunta: por que eu tenho que ser perfeito? Por que isso é certo e aquilo é errado? E quem disse que eu tenho que me colocar dentro da caixinha do outro, dentro das expectativas do outro? Se hoje, por exemplo, é um dia em que as pessoas dizem que é um dia para eu
limpar as minhas energias, mas eu tô sentindo dentro de mim que eu quero manifestar o desejo dos meus sonhos. Então por que eu não posso fazer isso? Só porque o outro tá me dizendo, sendo que dentro de mim eu tô sentindo isso dentro de mim? Então por que eu não posso fazer? Por que eu não posso fazer aquilo que tá dentro do meu coração? Por que eu não posso seguir aquilo que eu estou alinhado, aquilo que está alinhado comigo? Quem foi que te colocou como juiz? Quem foi que colocou as pessoas como juiz da nossa própria vida? Você entende aquilo que eu quero dizer? Então, essa reflexão, breve reflexão que eu venho trazer para você é se libertar daquilo que é certo e errado, se libertar do seu perfeccionismo, se libertar de querer fazer todas as coisas através da lógica, tá? Por isso que eu busco sempre essa visão de liberdade, essa visão de, nessa carta tá me falando isso. Teve até uma aluna do meu curso que me perguntou ontem, dentro da nossa aula, Dani, essa carta aqui, todo mundo fala que tem esse significado, mas eu sinto esse significado. Ok, é essa a mensagem que isso tá te passando nesse momento. É isso que você tá sentindo? Então é porque talvez tenha uma mensagem para poder passar. Ou é talvez porque essa carta tem algo para poder te dizer nesse momento, dessa forma. Amanhã pode ser que você veja diferente, mas nesse momento é isso. Então essa visão de ter que me libertar para que eu possa voar, para que eu possa ser uma borboleta, para que eu possa me transformar, para que eu possa crescer e evoluir. Porque todos nós, antes de nós encarnarmos, nós criamos um plano de alma e nós definimos uma personalidade que nós vamos viver nessa terra. Só que ao longo do caminho, por causa da pressão da sociedade, da família ou dos nossos pais, nós acabamos nos perdendo dessa personalidade e acabamos seguindo aquilo que a gente acha racionalmente, dentro desse mundo de dualidade, aquilo que nós devemos ser. E aí nós seguimos, né, somente no nosso racional, nós deixamos a nossa alma de lado, porque nós sempre recebemos o sinal daquilo que nós queremos ser, dessa personalidade que nós temos, e às vezes a gente acaba sufocando a nossa real personalidade, o nosso real arquétipo, né? Por exemplo, eu vim nesse momento para ser artista. Aí a pressão da sociedade, porque todo mundo fala que o artista não ganha dinheiro, mas eu quero ter muito dinheiro, ou eu quero ter uma qualidade boa de vida, e todo mundo vira para mim e fala que eu tenho que ser engenheiro, porque é engenheiro que dá dinheiro. Então eu sufoco isso dentro de mim, eu sufoco, né, a minha própria personalidade, às vezes até mesmo porque os meus pais me criaram dessa ou daquela forma, então eu suprimo, né, a minha personalidade, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu vim para realmente ser e fazer nessa terra, para poder seguir a pressão da sociedade, para poder seguir com o fluxo. E aí você acaba frustrado, infeliz, sem saber o porquê que a sua vida não está indo para frente, tendo que enfrentar um monte de dificuldades, ou às vezes até que tudo flui, mas no fundo você está infeliz, porque você sente lá dentro de você aquela chamada, sabe, lá dentro do seu coração a sua alma grita, você tem que fazer isso, você tem que ser quem você é. Então, essa infelicidade, na maioria das vezes, essa busca pelo perfeccionismo, essa necessidade de se colocar dentro de uma caixinha, de vivenciar aquilo que é certo e errado, de ficar só ali, como um burro com uma viseira, enxergando só aquilo que é certo e errado. Eu só posso fazer aquilo que é certo e errado, aquilo que a sociedade coloca como certo e errado. Mas o que ressoa com a minha alma de verdade? O que o meu coração está dizendo? Porque talvez, nesse exemplo que eu dei, se essa pessoa que nasceu para ser artista, talvez, e se tornou um engenheiro, ao invés de se tornar engenheiro e fosse seguir o seu coração de ser artista, estava muito feliz. Talvez essa pessoa estava ganhando mais dinheiro do que um engenheiro. Por quê? Porque foi isso que ela nasceu para fazer. E quando nós seguimos o nosso coração, nós seguimos a nossa alma, o universo nos retribui. As coisas começam a fluir e nós estamos bem. Apesar dos altos e baixos ou das dificuldades dessa terceira dimensão, desse mundo dual,
Quando nós seguimos a nossa alma, nós nos sentimos em paz com o nosso coração. E aí não tem essa necessidade daquilo que é certo e errado. Não tem essa pressão, porque nós sabemos que nós estamos indo pelo caminho certo. Se tem dúvida se eu estou indo pelo caminho certo, se eu tenho dúvida, se eu sinto um vazio dentro da minha alma, então é porque não é esse caminho. Não é. Porque o caminho certo para você é você se sentir em paz. Pode vir o que for, pode acontecer a dificuldade que for, você sente em paz com o seu coração. E é isso que o nosso coração busca constantemente, essa paz. E às vezes a gente projeta essa busca exagerada por essa paz, a gente projeta isso no nosso relacionamento, no nosso trabalho, achando que a gente precisa de uma pessoa para nos suprir ou para suprir a nossa necessidade. E às vezes não é uma pessoa que vai suprir a nossa necessidade, é o caminho que você precisa ajustar. Né? E aonde que você vai perceber isso? Às vezes através do tarô, ou às vezes simplesmente sentando, meditando, escutando a tua alma, o teu coração, tomando as decisões que você precisa tomar. Depende de você. A pergunta hoje é: qual é aquilo que o seu coração grita? Qual é o caminho que você deve seguir? Né? Qual é o certo e errado para você? Não para a sociedade, o que ressoa com a sua alma? Porque na verdade não existe certo e errado. Existe aquilo que ressoa comigo. Existe aquilo que ressoa com o meu coração. E se o meu coração está falando, que todo mundo está falando que hoje é dia de limpeza energética, mas se meu coração está falando, não, hoje para mim é dia de manifestar os meus sonhos, então eu vou manifestar os meus sonhos. Se todo mundo está falando para mim que eu tenho que fazer isso, mas o meu coração está falando que eu tenho que fazer aquilo, então eu vou fazer aquilo. Porque é isso que a minha intuição está me dizendo. Porque é ali que eu vou me deixar em paz. Então, quando nós não seguimos o nosso coração de verdade, coração é diferente de emoção. Explico para vocês no outro vídeo, porque senão vai ficar muito grande. Era para esse vídeo ter 2 minutos. Aí tá com 2 até agora. Então, aquilo que ressoa com a nossa alma, com o nosso coração, nos deixa em paz. Né? E nos deixa tranquilos, não traz dúvida, não traz incerteza, não traz insegurança, tá? Se tem dúvida, se tem incerteza, se tem insegurança, é porque o caminho não é certo, é porque o caminho não é para mim. Pense nisso e pense também o que ressoa de verdade com a sua alma. E outra coisa, a gente trabalhar com a espiritualidade nem sempre significa ter um trabalho espiritualizado. Às vezes você pode ser a luz no caminho do outro, sendo um advogado, sendo um médico, trabalhando como balconista. Se isso está de acordo com o seu coração, às vezes existem pessoas sim que vieram no mundo para serem cientistas, para terem novas descobertas, para realizarem novas coisas, para serem talvez mineradores de moedas, e a gente acha que trabalhar com a espiritualidade é só ler tarô, não, é muito mais do que isso, tá? E seja luz aonde quer que você esteja, mas desde que você esteja seguindo o teu coração, desde que você esteja ali, mesmo se não tiver, busque ser luz assim mesmo, tá? Esse que é o principal. E a gente vai sempre estar nesse caminho de evolução, mesmo às vezes não sendo... que nós seres humanos, nós temos altos e baixos sempre. Então, respeitar esses nossos momentos também, abraçar as nossas sombras é muito importante. Isso já seria assunto para mais um vídeo. Então, olha, já tem muito tema aí. Quando eu abrir caixinha de perguntas, vocês me lembram desses temas aí, tá? Então, é isso. E aproveitando para poder falar com vocês uma coisa muito importante, é o seguinte. Hoje é dia 30 de novembro e hoje é o último dia para adquirir o meu curso com desconto. Se você quiser aprender a ler o tarô de uma maneira intuitiva e terapêutica, porque é isso que o tarô faz. Eles nos mostram o caminho que nós estamos seguindo, as energias que nós estamos criando para a nossa própria vida nesse momento. E aí, o que a gente pode fazer dentro dessa leitura que eu fiz, dentro de todo esse apanhado que eu fiz através da minha própria alma, porque às vezes nós estamos seguindo um caminho achando que é o nosso caminho, mas não é, e as coisas começam a vir difíceis.
E quando a gente abre o tarô, ele nos revela qual é o caminho que nós devemos seguir ou por que as coisas estão indo muito difíceis. E através dessa noção, desse farol que a gente tem, dessa luz, né? Através do tarô, tendo um know-how sobre como eu posso transmutar a minha vida, eu consigo trazer a luz para aquilo ali, fazer essa transformação profunda na minha vida. Ou transformar a vida de outras pessoas também através desse know-how. Então, essa é a proposta do meu curso, tá? É fazer um tarô terapêutico, compreendendo como que eu posso transmutar a minha vida, ou trabalhando como tarólogo, como que eu posso ajudar o outro a enxergar aquilo que ele está vendo, aquilo que ele não está vendo, na verdade, e ajudá-lo a voltar para a direção através de determinadas ferramentas terapêuticas. E por aí vai. Então, dentro do meu curso, uma coisa que eu quero deixar muito claro para você, se você for adquirir o meu curso, é que eu trabalho pautada na liberdade. Na liberdade de compreender o que é certo e o que é errado para mim, o que ressoa com a minha alma. O que ressoa comigo. E não, essa carta significa isso, eu tenho que estar engessada nisso. Ou esse negócio é assim, eu tenho que estar engessado nisso. Se você estiver engessado, se você tem dificuldade de se abrir, ou melhor, se você não quer se abrir, se você não quer abrir a sua mente, expandir a sua consciência nesse sentido, então meu curso não é para você. Mas se você quer estar pautado nessa liberdade, se conectar mais com a sua intuição, buscar esse caminho intuitivo de entender o que faz sentido para minha alma, e não para a alma dos outros, e parar de ficar me encaixando dentro de uma caixinha de que as pessoas dizem que tem que ser assim, mas o meu coração está falando ao contrário, então eu vou seguir o meu coração. E é isso que eu te ensino, a seguir o seu coração. Através do tarô, através da conexão com a sua intuição, através do conhecimento sobre como você quebra as suas crenças limitantes, como você trabalha os seus chakras, e por aí vários outros conhecimentos, através das aulas que nós temos lá dentro, dos exercícios que nós fazemos, né, do apoio que eu te dou lá dentro do meu grupo do Telegram. É através desses momentos que você consegue se libertar desse certo e errado. E é um processo, não acontece da noite para o dia, é um processo. Mas eu tô aqui para poder te ajudar, tô aqui para poder te auxiliar e responder as suas dúvidas e os seus questionamentos, tá bom? Então é isso. E se você quiser, o link tá na bio, então vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Hoje é dia 30 de novembro, é o último dia para você entrar dentro do Tarô Terapia com 25% de desconto. Se você estiver vendo esse vídeo em outra data, aí dá uma olhadinha lá, conversa com os meus atendentes, vê se não tem... Conversa com os meus atendentes lá, tá bom? É isso aí, um forte abraço e fui!